Lá nos arquivos da Universidade de Harvard, guardada com todo cuidado, existe uma peça de roupa. Bem frágil. Aham. Ela é feita de um algodão xadrez verde, que o tempo já deixou meio desbotado. Mas se a gente chega perto, os detalhes são incríveis. Impressionante, né? Os pontos são minúsculos, feitos à mão, com uma precisão. Nossa! E tem remendos, reforços nos lugares de maior tensão, o que mostra que foi uma peça muito, muito usada. Exato, não era uma roupa de domingo. Era do dia a dia. Isso. E na cintura, um cordão simples para ajustar no corpo. É um objeto que parece comum, mas que é uma verdadeira cápsula do tempo. E como toda boa cápsula do tempo, ela veio com um enigma. Junto da peça, quando foi doada lá em 1939, tinha uma notinha. Um bilhete. Um bilhetinho. Ele dizia que aquilo era uma toga usada por um estudante de Harvard, da turma de 1837, um jovem chamado David G. Eskins. Toga, essa palavra já acende um alerta, né? Totalmente. Porque não tem absolutamente nada a ver com as becas de formatura que a gente imagina hoje. Nem um pouco. Então, a nossa análise de hoje é basicamente uma investigação. A gente vai tentar desvendar a história por trás dessa peça. O que ela pode nos contar sobre como era ser um universitário nos anos 1830. Exato, sobre essa tensão entre ser rebelde e seguir as regras num lugar como Harvard. E o mais maluco é como ela nos leva, assim, por caminhos que a gente não espera, a algumas das mentes mais brilhantes da história dos Estados Unidos. É uma viagem. Então, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Olha, a primeira reação a essa peça, quando ela surgiu, foi de pura desconfiança. Total. O historiador mais respeitado de Harvard, na época, Samuel Eliot Morison, ele olhou para ela e basicamente disse: impossível. A frase dele é ótima, né? É ótima. Ele falou que a peça parecia maricas demais para ser usada por aqueles universitários, beberrões e arruaceiros da época do reitor Quincy. E que época, né? Essa descrição dele já pinta o cenário. Totalmente. Porque a década de 1830 em Harvard, sob a reitoria desse Josiah Quincy, foi o auge da baderna estudantil. Baderna tipo o quê? A gente fala de alunos fazendo fogueiras no meio do campus, bebedeira generalizada. Um caos. Chegaram ao ponto de queimar uma efígie, um boneco do próprio reitor como protesto. Nossa, pera um pouco, isso cria uma contradição. No meio dessa anarquia toda, eles tinham um código de vestimenta? Tinham. E mais, porque uma das regras proibia especificamente que os alunos usassem roupas femininas. Isso parece... Detalhado demais, né? Exato. A pergunta que fica é, será que usar essa toga era um jeito de cutucar a onça com vara curta? Um ato de rebeldia de propósito? Essa era a grande questão. Pois é. E o mais interessante é que o próprio Morison, o cético, ele não se contentou, sabe? Ah, é? Ele foi atrás de mais coisas e, bom, ele acabou mudando de ideia completamente. A primeira pista que ele encontrou foi um livro de memórias. De um aluno da época. Exato. E lá, o autor descrevia, assim, com a maior naturalidade do mundo, O quê? estudantes passeando por Cambridge usando vestidos de chita e algodão. Sério? Como se fosse normal. Exato, como se fosse a coisa mais comum. O mesmo cara que achou a peça maricas demais. O que foi tão convincente para ele mudar de ideia assim? Um livro de memórias é uma coisa, mas ainda é só uma descrição, né? Ah, mas aí veio a prova definitiva. A prova visual. Uma imagem? Encontraram um esboço, um desenho, feito por outro estudante, chamado Samuel Longfellow. E o desenho mostra um rapaz usando uma roupa praticamente idêntica à peça do arquivo. Não acredito. Com um chapéu de palha, caminhando tranquilamente. Aquilo era tipo a fotografia da época, sabe? Quando Morison viu aquilo, não tinha mais dúvida. A peça era, sim, de um estudante. Caso encerrado, então. Era uma moda da época e pronto. Quase. Porque aqui a gente precisa mudar um pouco o ângulo. Como assim? E se a gente olhar para a peça não do ponto de vista de quem usava, mas de quem fez? Da costureira. Exato. Em um guia de costura do mesmo período, a gente encontra a descrição de uma peça muito parecida, só que o guia a chama de Roupão. roupão. É. E diz que podia ser usada por homens, mulheres ou crianças, dentro de casa. Isso muda tudo. Claro!
Se era tecnicamente uma roupa de ficar em casa, O ato de usá-la em público se torna a própria declaração. faz todo sentido. É como hoje em dia quando a gente vê estudantes indo para aula de pijama ou com aquele moletom super confortável. Exatamente. Não é uma revolução, mas é um código. É uma forma de dizer eu pertenço a este lugar, a este grupo, e aqui as regras de vestimenta do mundo lá fora não se aplicam. Perfeito. A peça em si não era rebelde. O jeito de usar, o contexto é que dava o significado. O roupão com chapéu de palha na rua era o uniforme não oficial do estudante de Harvard. Entendi. E para entender o que essa identidade significava, a gente precisa olhar para o momento exato em que o David Haskins viveu isso. O ano de 1836, por exemplo, marcou o bicentenário de Harvard. Foi uma grande comemoração, imagino. Um momento de muita reflexão, de olhar para a história, para o futuro. O próprio reitor Quincy escreveu um livro sobre a história da universidade com ilustrações que mostravam uma vida acadêmica assim, super bucólica, organizada. Uma imagem que, pela sua descrição da baderna, era mais propaganda do que realidade, né? Com certeza. Mas essa fachada de ordem estava prestes a ser chacoalhada de um jeito muito mais profundo do que com fogueiras no pátio, certo? Muito mais. No ano seguinte, em 1837, na mesmíssima igreja que aparecia nas ilustrações do livro do Quincy, um homem subiu ao púlpito e fez um discurso que se tornaria um marco. Quem era? O nome dele era Ralph Waldo Emerson. E o que ele disse ali foi considerado a Declaração de Independência Intelectual da América. Nossa! Ele basicamente disse para aquela geração de jovens parar de imitar a Europa, parar de buscar respostas em livros velhos e começar a confiar na própria intuição. É a famosa frase dele, algo como ande com seus próprios pés, fale com sua própria mente, a essência do individualismo? Essa é a essência do transcendentalismo que estava nascendo ali. E é aqui que as conexões ficam realmente surpreendentes. Conta! O dono da nossa peça de roupa, o David Haskins, tinha como colega de classe ninguém menos que Henry David Thoreau. O quê? O Thoreau de Walden? O maior símbolo do individualismo americano era colega de classe dele? O próprio. E tem mais. Mas, Ralph Waldo Emerson, o homem do discurso que definiu uma geração, sim, era primo de David Haskins. não acredito. O primo dele e o colega de classe era o Thoreau. Que loucura. Pois é. De repente, essa peça de roupa verde xadrez está no epicentro de uma revolução filosófica. E o que o Haskins achava do Thoreau na época? Eram amigos? Muito pelo contrário. Nos escritos de Haskins da faculdade, ele descreve o Thoreau como antissocial, indiferente, sabe, alguém esquisito. Sei. Anos depois, ele reencontrou o Thoreau e ficou chocado com a transformação. Ele disse que a influência de Emerson sobre Thoreau foi como uma reação química que liberou um gênio. Uau! Então, a pequena rebeldia do Haskins de usar seu roupão na rua ganha outra dimensão. Não era só sobre ser um estudante, era parte de um espírito da época que celebrava o indivíduo e questionava as convenções. Isso muda tudo. Mas ainda tem uma camada nessa história que a gente não tocou. Um detalhe que parece pequeno, mas que abre outra porta. O tecido. O algodão. Por que isso é importante? Se a gente conecta isso ao quadro geral, é fundamental. Na década de 1830, nos Estados Unidos, algodão não era só um tecido. Era uma declaração política e econômica. Claro, a escravidão. Exatamente. A indústria do algodão no sul dos Estados Unidos dependia inteiramente do trabalho escravizado. Em 1837, o ano da formatura do Haskins, foi justamente quando o movimento abolicionista começou a explodir em Massachusetts. Isso. A ativista Angelina Grinke fez uma turnê pelo estado naquele ano, coletando milhares de assinaturas contra a escravidão. E Harvard estava numa sinuca de bico terrível. Por quê? A universidade tinha muitos alunos do Sul, filhos de donos de plantações. Cujo dinheiro pagava as mensalidades, claro. Exatamente. O dinheiro do algodão. E, ao mesmo tempo, a própria riqueza da elite de Massachusetts vinha das fábricas têxteis que processavam esse mesmo algodão. Era uma hipocrisia completa. Então o reitor Quincy, aquele da disciplina rígida, estava no meio desse vespero. O que ele fez? Ele tentou abafar o assunto. Com medo de que o conflito entre os alunos do Norte e do Sul saísse do controle, ele proibiu qualquer debate sobre escravidão dentro do campus. Nossa. Então imagina a cena.
Enquanto Haskins e os amigos passeavam com suas roupas de algodão, o tecido que eles vestiam era o centro de uma tempestade política, social e moral que estava prestes a rasgar o país. Então, usar aquela peça poderia ser visto como um ato político, uma forma de, sei lá, ignorar ou até apoiar o sistema. É uma possibilidade. Mas, provavelmente não foi o caso. Tudo indica que, para o David Haskins, em 1835, quando ele encomendou a peça a uma costureira chamada Madame Dana, a escolha do algodão foi puramente prática. Era barato, leve, perfeito para o calor do verão. Era parte da sua afirmação de identidade como estudante, não uma declaração sobre a escravidão. É um lembrete poderoso de como as grandes questões da história estão presentes nas coisas mais banais do nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Certo. Então, para entender de verdade a peça, não como um artefato de museu, mas como algo que foi usado, que teve vida, a equipe dos arquivos de Harvard decidiu fazer algo genial. Eles criaram uma réplica. Isso. Sim, e com um detalhe crucial. Eles não a fizeram com aquele verde desbotado do original. Usaram um verde vibrante com acabamentos brancos para recriar como a peça seria quando era nova. E aí? O que eles descobriram? Eles pediram para um voluntário vestir a réplica, e foi nesse momento que a peça revelou seu maior segredo. Qual? Quando o voluntário puxou o cordão na cintura, a mágica aconteceu. O cordão não só ajustava a roupa, ele franzia o tecido de uma forma específica, criando um volume na parte de baixo quase como uma saia rodada. Ah! Isso, combinado com os ombros mais largos da peça, criava uma silhueta de ampulheta, e essa silhueta era justamente a última moda nos anos 1830, Para homens? tanto para homens quanto para mulheres. Que loucura! Então, o tempo todo a gente estava pensando em rebeldia, em filosofia, e no fim das contas, a peça era também? Fashion. Exatamente. O cara tava na moda. Isso muda completamente a imagem que eu tinha na cabeça. Não era só um roupão velho jogado por cima da roupa. Não, era uma peça pensada, com um corte que dialogava diretamente com a estética da sua época. Agora eu consigo ver a cena perfeitamente. O David Haskins, num dia quente de verão, sentado à beira do rio Charles. Aham. Ele tá com a toda dele, verde vibrante, o chapéu de palha, talvez lendo poesia ou escrevendo no diário. É a imagem do esboço do Samuel Longfellow ganhando vida, cor, movimento. Ver a réplica em uma pessoa real transforma o objeto, né? De uma coisa estranha, de museu, por uma peça de roupa com propósito, com estilo e atitude. Então, o que essa jornada toda nos ensinou? A gente começou com um pedaço de algodão esquecido numa caixa e, ao puxar os fios dessa história, descobrimos um mundo. Vimos a rebeldia dos estudantes dos anos 1830. Eram o nascimento de uma filosofia que mudou a América, com Emerson e Thoreau. E sentimos as tensões de uma nação dividida pela escravidão. Tudo isso costurado numa única peça de roupa. Impressionante. E isso nos deixa com uma última pergunta. Uma ponta solta que é talvez a mais instigante de todas. Qual? As anotações dizem que Haskins encomendou a peça a uma tal de Madame Dana. Essa informação, quase um rodapé na história, nos faz pensar em todas as pessoas que não entram nos registros oficiais. A costureira. Exato. Quem era essa mulher? Uma costureira em Cambridge, fazendo roupas para esses jovens intelectuais, rebeldes e, como a gente viu, bem na moda. Como era a vida dela? Que histórias as linhas e agulhas dela poderiam nos contar sobre essa época de tantas transformações, se ao menos a gente pudesse perguntar?